A era dourada de Hollywood não era apenas sobre glamour, holofotes e finais felizes. Por trás das marquises brilhantes e dos sorrisos das estrelas de cinema, escondiam-se segredos muito mais sombrios do que a maioria poderia imaginar. E se as maiores estrelas que você adora não fossem apenas vítimas do destino, mas peões em encobrimentos assustadores? Já se perguntou quantos chamados acidentes trágicos foram, na verdade, crimes frios e calculados varridos para debaixo do tapete vermelho? Fique por aqui, porque estamos prestes a levantar a cortina de veludo sobre os casos que Hollywood nunca quis que você visse chegando. Thelma Todd. Hollywood a chamava de a loira do sorvete, e por um tempo, Thelma Todd jogou o jogo melhor do que qualquer um. Ela brilhou em comédias com os irmãos Marx e Laurel e Hardy, e seu charme fora das telas a tornava um imã social. Mas em dezembro de 1935, o brilho de Todd se apagou da maneira mais suspeita imaginável. Ela foi encontrada caída sobre o volante de seu carro na garagem, supostamente morta por envenenamento por monóxido de carbono. A história foi manchete, mas as explicações nunca fizeram sentido. Todd era conhecida por organizar festas selvagens de Hollywood em seu famoso café na Pacific Coast Highway, atraindo desde gangsters até magnatas de estúdios. Rumores circulavam de que ela sabia um pouco demais sobre o submundo criminoso de Los Angeles. Testemunhas afirmaram ter visto hematomas em seu corpo. Amigos insistiram que ela não estava deprimida ou imprudente. Ainda assim, o caso foi rapidamente concluído como morte acidental, antes mesmo da poeira assentar. Durante décadas, sussurros sobre envolvimento da máfia e rivais ciumentos assombraram os corredores de Hollywood. Alguns acreditavam que Todd foi silenciada para proteger homens poderosos e seus segredos. Hoje, sua morte permanece uma lenda, alimentando teorias e livros sem fim. Em uma cidade construída sobre histórias, o desfecho não resolvido de Thelma Todd tornou-se a única história que nenhum estúdio queria contar. Prova de que a luz dourada de Hollywood pode lançar sombras muito escuras. William Desmond Taylor. Nos anos 20, William Desmond Taylor era mais do que apenas um diretor de destaque. Ele era o verdadeiro insider de Hollywood. Ele se misturava com estrelas do cinema mudo e circulava nos círculos mais exclusivos da cidade. Mas em 1922, Taylor foi encontrado morto no chão de seu bangalô em Los Angeles, baleado nas costas e cercado pelo caos. Os jornais explodiram com o escândalo, mas quando a poeira baixou, o caso ficou sem solução e carregado de perguntas sem resposta. Por que a cena do crime foi limpa antes da chegada da polícia? Como os laços estreitos de Taylor com atrizes de alto perfil e solucionadores de problemas duvidosos dos estúdios influenciaram? Os suspeitos incluíam amantes ciumentos, diretores rivais e até chefes de estúdio desesperados para proteger seus investimentos. Havia boatos de que Taylor estava prestes a denunciar atividades ilegais na elite de Hollywood. De repente, todos tinham algo a esconder, e ninguém queria que a verdade viesse à tona. A investigação do Departamento de Polícia de Los Angeles foi um circo de histórias conflitantes, provas desaparecidas e pistas mal conduzidas. No final, o assassinato de Taylor tornou-se um dos casos não resolvidos mais famosos de Hollywood. Os estúdios seguiram em frente, ansiosos para manter seus segredos enterrados. A história de Taylor é um lembrete claro de que, no início de Hollywood, o silêncio não era apenas valioso, era mortal. Às vezes, as melhores atuações aconteciam quando as câmeras nem estavam rodando. Virginia Rappe. Em 1921, Virginia Rappe era uma atriz em ascensão e ícone da moda. Ela também estava no centro de um dos primeiros e mais notórios escândalos de Hollywood. A história começou em uma festa selvagem em um hotel organizada pelo astro da comédia Roscoe Fatty Arbuckle. Ao final da noite, Rappe estava gravemente doente e em poucos dias estava morta. A causa oficial: uma bexiga rompida, incomum, inexplicada e a faísca para uma explosão de rumores. A polícia e a imprensa cercaram Arbuckle como abutres, iniciando 3 julgamentos altamente divulgados. Os executivos do estúdio, aterrorizados com um pesadelo de relações públicas, usaram sua influência para encerrar o caso. Testemunhas retrataram-se, evidências desapareceram e a opinião pública oscilou com cada nova manchete. No final, Arbuckle foi absolvido, mas a verdade sobre o que aconteceu com Virginia Rappe nunca veio à tona. Hollywood correu para proteger os seus, sacrificando a reputação de Rappe no processo. Ela se tornou alvo de campanhas difamatórias. Seu caráter foi atacado para proteger interesses maiores. O caso foi encerrado com mais perguntas do que respostas, e as figuras poderosas da cidade discretamente varreram a confusão para debaixo do tapete. Até hoje, alguns dizem que o verdadeiro assassino de Virginia Rappe nunca foi levado à justiça, nem no tribunal da opinião pública de Hollywood. George Reeves. George Reeves foi o Superman original da América, o herói brilhante e destemido em todas as TVs em preto e branco. Mas em 1959, o Homem de Aço foi encontrado morto em sua casa, com um único ferimento de bala e um caso que nunca parou de se complicar. A história oficial: um ator problemático tirou a própria vida após uma fase difícil no show business. Mas desde o momento em que a polícia
Chegamos, nada parecia certo. Nenhuma impressão digital na arma, nenhum motivo claro. Apenas uma casa cheia de convidados inquietos e uma nuvem de segredos. Os relacionamentos de Reeves fora das telas estavam entrelaçados com poder. Ele estava romanticamente envolvido com a esposa do executivo da MGM, Ed Mannix, um homem que, segundo rumores, tinha seu próprio grupo de fixers para esse tipo exato de problema. Algumas testemunhas mudaram suas histórias, outras simplesmente desapareceram, e evidências-chave pareciam escorregar pelas frestas. Fãs e amigos juravam que o Superman que conheciam estava à beira de um retorno de carreira, não de desespero. Reeves foi vítima da raiva de um amante ou ameaçou expor o lado mais sombrio da classe dominante de Hollywood. Décadas depois, as perguntas superam os fatos e a lenda da última noite do Superman só cresce. Na Terra da Fantasia, é difícil separar a verdade da história de fachada, especialmente quando o estúdio tem todos os motivos para enterrar ambas. Thomas Ince. Thomas Ince foi o pai do western, um produtor e diretor com o mundo a seus pés. Mas sua morte súbita em 1924 parece saída de um roteiro de Hollywood, um incidente misterioso no iate privado de William Randolph Hearst, frequentado pela elite de Hollywood. A versão oficial foi insuficiência cardíaca, mas a portas fechadas, sussurros de um tiro, um triângulo amoroso e encobrimentos frenéticos assombram a lenda desde então. Os convidados a bordo incluíam não apenas Hearst, mas Charlie Chaplin e a rainha do fofoca, Luella Parsons, uma equipe que sabia guardar segredos. Segundo rumores, Hearst suspeitava que Chaplin estava flertando com sua amante, Marion Davis, e uma luta levou a um tiro acidental. De repente, Ince foi levado às pressas para fora do barco e, em poucas horas, estava morto. Sem autópsia, sem investigação, apenas um funeral apressado e uma montanha de dinheiro para silenciar. Repórteres que tentaram investigar mais a fundo foram advertidos, e a história de insuficiência cardíaca prevaleceu, mesmo enquanto a fábrica de boatos de Hollywood produzia teorias cada vez mais selvagens. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquele iate, mas uma coisa é clara. Em Hollywood, se você se encontrar no lado errado de um escândalo, o roteiro pode ser reescrito num piscar de olhos. O final de Thomas Ince prova que, às vezes, os créditos rolam antes de você ver a reviravolta. Marilyn Monroe. Ela era a maior estrela de Hollywood, um símbolo de inocência e sedução. Mas em agosto de 1962, a morte de Marilyn Monroe chocou o mundo e gerou 1000 teorias da conspiração. Oficialmente, seu falecimento foi atribuído a uma overdose, mas desde o início, os rumores não cessaram. O quarto estava suspeitamente arrumado, evidências-chave estavam desaparecidas e entrevistas com seus amigos mais próximos sugeriam que havia mais na história. Monroe estava presa em uma teia de homens poderosos, desde magnatas do cinema até políticos. Ela supostamente mantinha diários e gravações secretas, insinuando segredos mais valiosos do que qualquer contrato de filme. Na noite em que morreu, alguns dizem que ligações estranhas foram feitas e a linha do tempo de seu médico pessoal nunca se encaixou completamente. Amigos afirmaram que ela estava otimista sobre sua carreira. Os investigadores rapidamente encerraram o caso, ansiosos para fechá-lo e evitar uma tempestade midiática. Mas os insiders de Hollywood nunca acreditaram na versão oficial. Muitas pessoas com muito a perder tinham a ganhar com o silêncio dela. A lenda de Monroe só cresceu, alimentada por livros e documentários sem fins. Ela foi silenciada para manter segredos perigosos escondidos ou foi apenas o trágico fim de uma vida complicada? Uma coisa é certa. Em Hollywood, às vezes, as luzes mais brilhantes lançam as sombras mais profundas. E a verdade escapa antes que alguém possa gritar. Corta. Ted Healy. Ted Healy foi um pioneiro da comédia, o mentor por trás dos Três Patetas. Mas sua morte, em 1937, apenas dias após o nascimento de seu filho, sempre pareceu um pouco conveniente demais para ser confortável. A causa oficial foi insuficiência renal desencadeada por anos de consumo excessivo de álcool, mas o circuito de festas de Hollywood tinha uma versão diferente. Uma história envolvendo uma briga noturna, hematomas e alguns inimigos muito poderosos. Na noite antes de morrer, Healy foi supostamente espancado fora de uma boate em Hollywood. Testemunhas apontaram para um ator famoso, um chefe de estúdio e um homem misterioso com ligações à máfia. No entanto, a polícia descartou os ferimentos como leves, e os resultados da autópsia foram entregues rapidamente, deixando pouco tempo para perguntas. A viúva de Healy, amigos e até os próprios estúdios suspeitavam de um encobrimento, mas o caso foi encerrado antes que alguém pudesse investigar mais a fundo. A história desapareceu em segundo plano, ofuscada pelas lendas de comédia pastelão que Healy ajudou a criar. Mas persistiram rumores de que ele pagou o preço por cruzar com as pessoas erradas, e que a verdadeira causa de sua morte foi enterrada junto com ele. Em uma cidade onde segredos são moeda e lealdade é passageira, a história de Ted Healy é um lembrete de que nem todos os finais de Hollywood são escritos para risos. Bob Crane. Bob Crane era o adorável espertalhão da TV, o coração de Hogan's Heroes e um nome conhecido. Mas em 1978, ele foi encontrado espancado até a morte em seu apartamento em Scottsdale, uma cena tão brutal que deixou até os detetives mais experientes abalados.
A polícia tinha suspeitos, motivo e até uma provável arma do crime, mas de alguma forma o caso se transformou em um dos mistérios mais frustrantes da história de Hollywood. Crane vivia uma vida dupla, equilibrando fama, amizade e algumas associações questionáveis. Seu amigo mais próximo se tornou o principal suspeito, mas quando o caso foi a julgamento anos depois, desmoronou por falta de provas concretas. Enquanto isso, rumores de chantagem, ciúmes e fitas escondidas mantiveram a imprensa em volta por décadas. Será que Crane confiou nas pessoas erradas ou sabia segredos sobre pessoas poderosas que o tornaram um alvo? Até hoje, o caso de Crane está oficialmente sem solução. Novas teorias surgem a cada recontagem, e quanto mais você investiga, mais turvas as coisas ficam. Amigos juram que ele estava prestes a fazer um retorno. Outros dizem que ele estava em apuros. Mas em Hollywood, às vezes, as histórias mais importantes são aquelas que nunca são contadas, especialmente quando tantas pessoas têm um motivo para mantê-las em silêncio. Carole Landis. Carole Landis era uma força de energia na Hollywood dos anos 1940, iluminando as telas e os círculos sociais com igual intensidade. Mas em julho de 1948, sua história deslumbrante terminou abruptamente, encontrada morta em sua casa, com pílulas ao lado da cama e um bilhete deixado para trás. Oficialmente, foi chamado de acidente. No entanto, desde o primeiro momento, nada na cena parecia certo para aqueles que a conheciam melhor. Landis estava envolvida em um caso de alto perfil com um ator casado cujo estúdio tinha a habilidade para enterrar escândalos. Amigos relataram que ela estava animada e planejando o futuro sem sinais de desespero. Os detalhes de sua última noite eram suspeitosamente vagos, e sua família insistiu que ela foi silenciada porque ameaçou revelar segredos comprometedores. Rumores circulavam de que poderosos agentes do estúdio intervieram para limpar a situação, gerenciando testemunhas e moldando a narrativa antes que a imprensa pudesse fazer perguntas reais. A morte de Landis tornou-se mais um caso encerrado, mas os sussurros nunca pararam. Ela foi vítima de um coração partido ou vítima da máquina de Hollywood, desesperada para proteger suas maiores estrelas a qualquer custo. A história de Carole Landis é um aviso claro do passado. Na terra das histórias fabricadas, às vezes, a verdade é a única coisa que ninguém quer produzir. Seu verdadeiro desfecho foi tão dramático e assombroso quanto qualquer papel que ela já interpretou. Albert Dekker. Albert Dekker passou a vida interpretando personagens complicados no palco e na tela, mas seu final na vida real foi o mais complicado de todos e possivelmente o mais suspeito. Em 1968, Dekker foi encontrado morto em sua casa em Hollywood, cercado por pistas estranhas e uma cena do crime ainda mais estranha. As autoridades chamaram de acidente, mas os detalhes eram tão bizarros que nem mesmo os detetives experientes de Hollywood conseguiam acreditar. Dekker era franco, politicamente ativo e não tinha medo de desafiar a elite de Hollywood. Alguns acreditavam que sua disposição para se manifestar lhe havia rendido inimigos poderosos. O quarto, onde ele foi encontrado, mostrava sinais de que as coisas não eram tão simples quanto pareciam. Amigos imediatamente questionaram a investigação apressada, especialmente após surgirem relatos de que evidências-chave estavam desaparecidas e detalhes haviam sido ignorados. Durante décadas, pessoas de dentro de Hollywood debateram o que realmente aconteceu. Foi a morte de Dekker um aviso cuidadosamente encenado para outros que ousaram balançar o barco, ou foi simplesmente um trágico acidente exagerado por uma indústria viciada em intriga? Seja qual for a verdade, a mensagem era clara. Em Hollywood, até os mais corajosos podem acabar como um conto de advertência. A história de Albert Dekker permanece como um caso arquivado envolto em sombras, um ato final cheio de mistério, levantando mais perguntas do que jamais respondeu e provando que, às vezes, o verdadeiro drama nunca chega às telas. Ramon Novarro. Ramon Novarro era a realeza do cinema mudo, o galã original cujo rosto esgotava bilheterias de costa a costa. Mas em 1968, a história de Novarro terminou em violência que abalou o velho Hollywood até o seu núcleo. Ele foi encontrado morto em sua casa, espancado, e a cena foi tão chocante que os rumores se espalharam mais rápido do que qualquer manchete. A polícia prendeu 2 irmãos pelo crime, mas a investigação rapidamente se perdeu em uma confusão de histórias contraditórias e provas desaparecidas. Amigos sussurravam que Novarro mantinha diários detalhados, cheios de nomes privados e segredos da indústria, e que sua morte envolvia mais do que apenas um roubo mal-sucedido. O caso foi encerrado rapidamente, com as autoridades ansiosas para varrer o escândalo para debaixo do tapete e desviar o foco para outro lugar. Pessoas de dentro se perguntavam se a fama de Novarro e seu conhecimento dos negócios mais sombrios de Hollywood o haviam tornado um alvo. Foi um ataque de oportunidade ou alguém tinha medo do que o ídolo silencioso poderia revelar? A verdade ainda está enterrada, trancada em arquivos policiais e sussurrada nos corredores dos antigos estúdios. Apesar de todo o seu charme na tela, o capítulo final de Novarro foi escrito por outra pessoa, deixando para trás perguntas que assombram Hollywood até hoje. Em uma cidade obcecada por imagem, o custo de saber demais pode ser mortal, e às vezes a cortina erra.
cai antes que a verdade receba uma ovação de pé. Barbara Colby. Barbara Colby estava à beira de algo grande. Papéis na televisão, contratos de filmes, a promessa de uma longa carreira em Hollywood. Mas em 1975, sua vida foi interrompida da maneira mais sem sentido. Um tiroteio aleatório em um estacionamento de Los Angeles. A cidade fervilhava de teorias, mas os fatos eram escassos. Colby e um amigo estavam caminhando para o carro após uma aula de atuação quando dois homens se aproximaram e atiraram sem dizer uma palavra. Parecia um assalto no início, mas nada foi levado. Testemunhas disseram que os agressores estavam calmos, quase profissionais. O caso deveria ter sido notícia de primeira página, mas em poucos dias desapareceu no ruído de fundo de uma cidade acostumada a escândalos. A polícia atribuiu isso à violência aleatória, mas os amigos e a família de Colby se recusaram a acreditar nisso. Ela não tinha inimigos, nem segredos que alguém pudesse descobrir, a menos que sua ascensão tenha ameaçado as pessoas erradas nas fileiras implacáveis da indústria. Décadas depois, o caso de Colby continua sem solução. Teorias circulam sobre um assassinato encomendado por rivais ciumentos ou um aviso enviado a outra pessoa. Em estilo clássico de Hollywood, a história se tornou um conto de advertência, uma lição sobre quão rapidamente os sonhos podem ser destruídos quando a pessoa errada quer que eles desapareçam. O nome de Barbara Colby merece ser lembrado, não por seu trágico fim, mas pelo mistério que ainda persiste nos cantos escuros da cidade. Bryant Washburn. O rosto de Bryant Washburn já iluminou as telas de cinema por toda a América, mas à medida que a era do cinema mudo desaparecia, também desaparecia sua fama, e sua história tomou um rumo brusco e suspeito. Em 1963, Washburn foi encontrado morto em sua casa em Los Angeles, e as circunstâncias não foram manchete por muito tempo. As autoridades rapidamente classificaram como acidental, um fim silencioso para uma vida outrora agitada. Mas em Hollywood, finais silenciosos muitas vezes não são nada disso. Logo começaram a circular rumores sobre os últimos dias de Washburn. Amigos afirmaram que ele vinha discutindo com novos parceiros de negócios. Outros sussurravam que ele havia descoberto informações sobre negócios obscuros de estúdios de seus primeiros dias. Havia sinais de que alguém esteve em sua casa após sua morte, mas nenhuma investigação ganhou força. Hollywood seguiu em frente, e a cidade que um dia celebrou o charme de Washburn deixou a história desaparecer. Mas alguns veteranos ainda dizem que sua morte foi mais do que um infortúnio solitário. Foi ele uma vítima de antigos segredos ressurgindo ou simplesmente se envolveu em uma teia da qual não pôde escapar? A história de Washburn é um lembrete de que mesmo aqueles que parecem esquecidos ainda podem saber o suficiente para se colocarem em perigo. A verdade pode nunca ser conhecida, mas a saída de Bryant Washburn de Hollywood é um fantasma silencioso assombrando a era dourada da indústria. Dorothy Kilgallen. Dorothy Kilgallen nunca foi atriz, mas era uma insider de Hollywood de primeira ordem. Uma jornalista com reputação de perseguir as histórias que todos os outros tinham medo de publicar. Kilgallen havia entrevistado chefes da máfia, coberto julgamentos de alto perfil e investigado profundamente os segredos das estrelas. Mas em 1965, enquanto investigava conexões entre Hollywood, a máfia e escândalos políticos de alto nível, Kilgallen foi encontrada morta em sua casa em Nova York. O veredicto oficial foi acidental, mistura de medicamentos prescritos e álcool. Mas, quase imediatamente, seus amigos e familiares começaram a fazer perguntas difíceis. Kilgallen estava supostamente no meio de preparar relatórios explosivos e suas anotações desapareceram de sua casa na mesma noite em que morreu. Aqueles que a conheciam melhor insistiam que ela era a última pessoa a correr riscos com sua vida, especialmente com tantas grandes histórias ainda por vir. Rumores circulavam de que pessoas poderosas queriam silenciá-la, desde executivos de Hollywood até pessoas influentes do governo. O caso foi encerrado rapidamente e as perguntas sobre seus arquivos desaparecidos foram ignoradas. Décadas depois, teorias da conspiração ainda circulam em torno do nome dela, com alguns dizendo que as investigações de Kilgallen a colocaram em apuros com as pessoas erradas. A história de Dorothy Kilgallen não é apenas sobre uma vida interrompida. É um aviso de que os segredos de Hollywood são frequentemente protegidos a qualquer custo. Às vezes, o trabalho mais perigoso no show business é simplesmente dizer a verdade. Mona Maris. Mona Maris foi a estrela argentina que conquistou Hollywood com seu carisma ardente e presença magnética na tela. Na década de 1930, ela havia cruzado continentes e causado impacto tanto no cinema americano quanto no europeu. Mas em 1991, muito depois de seus dias em Hollywood, a morte de Maris foi cercada por sussurros de jogo sujo e crime organizado. Após décadas de charme e sucesso, Maris havia conquistado a admiração e a suspeita de homens poderosos de ambos os lados do Atlântico. Amigos afirmavam que ela estava trabalhando em um livro de memórias que poderia revelar segredos sobre conexões com a máfia e o funcionamento interno dos antigos contratos de estúdio. Então, de repente, Maris morreu em circunstâncias que nunca pareceram muito certas para aqueles que a conheciam. Os detalhes eram escassos, as declarações oficiais ainda mais escassas, e rumores de ameaças e intime.
Gotejou através daqueles corajosos o suficiente para falar. Foi a morte dela simplesmente o fim de uma vida longa e cheia de eventos? Ou foi o ato final em um drama roteirizado por pessoas que queriam silenciá-la? A resposta permanece oculta, trancada por trás de antigas alianças e uma cultura de omertá. Para Hollywood, a saída de Mona Maris foi mais uma história não resolvida varrida para debaixo do tapete. Um lembrete de que, às vezes, os papéis mais perigosos são interpretados quando as câmeras nem estão rodando, e que as sombras de Tinseltown podem se estender por todo o mundo. John Wilcox. John Wilcox foi o cérebro por trás dos bastidores que ajudou a moldar os primeiros dias de glória da Fox. Sua habilidade para fazer acordos e seu talento para manter estrelas difíceis sob controle fizeram dele um dos chefes de estúdio mais influentes do setor. Mas em 1935, Wilcox foi morto em um incidente rapidamente considerado um trágico atropelamento. Para o observador casual, foi apenas mais um acidente na cidade, mas os detalhes nunca se encaixaram completamente. Wilcox tinha feito inimigos tanto dentro quanto fora de Hollywood. Alguns dizem que ele estava prestes a denunciar uma corrupção enraizada nos estúdios, segredos sobre contratos manipulados, pagamentos não registrados e conexões perigosas que iam além dos limites da cidade. Após sua morte, o caso foi encerrado com uma rapidez impressionante, e a polícia mostrou pouco interesse em uma investigação mais profunda. Aqueles que investigaram o caso encontraram testemunhas desaparecidas, depoimentos conflitantes e um rastro de intimidação que se estendia pelos escritórios mais poderosos de Hollywood. A mensagem era clara. Algumas coisas foram feitas para permanecer enterradas. O legado de Wilcox tornou-se outra lição para qualquer um que tentasse perturbar o status quo. Em uma cidade onde a lealdade muitas vezes está à venda, sua morte misteriosa serve como um aviso. Se você ameaçar a estrutura de poder, pode acabar sendo eliminado do roteiro para sempre. Marie Prevost. Marie Prevost era a queridinha dos filmes mudos, uma beleza natural com um talento cômico que a tornou uma das namoradinhas originais de Hollywood. Mas, no final da década de 1930, sua carreira havia desvanecido e sua vida pessoal era uma luta constante. Quando Prevost foi encontrada morta em seu pequeno apartamento em Los Angeles em 1937, a versão oficial foi envenenamento acidental por álcool. A verdade, como sempre em Hollywood, estava envolta em segredo. Os amigos de Prevost diziam que ela era forte, mas que vinha lutando contra demônios que ninguém queria mencionar. Alguns afirmavam que ela estava presa em um relacionamento tóxico. Outros sussurravam que ela sabia coisas sobre os primeiros poderosos da indústria que a colocavam em risco. A imprensa da época aproveitou os detalhes mais sensacionais, mas poucos questionaram por que houve tão pouca investigação ou por que aqueles mais próximos de Prevost desapareceram repentinamente da vista do público. À medida que a próxima geração de Hollywood assumia, a história de Prevost foi deixada para trás, seu nome lembrado mais pelo escândalo do que por seu talento. Décadas depois, alguns ainda acreditam que sua morte foi mais do que apenas uma tragédia de circunstância. Em uma cidade construída sobre finais felizes, o destino de Prevost é um lembrete claro de que, às vezes, a escuridão por trás das luzes é a verdadeira história, e que as pessoas que construíram Hollywood eram muitas vezes as mais desesperadas para manter seus segredos enterrados. Tom Neal. Tom Neal era exatamente o anti-herói do filme noir. Duro, taciturno e um pouco perigoso. Na tela, ele estrelou clássicos como The Tour. Fora das telas, sua vida mergulhou em uma espiral mais sombria do que qualquer coisa que os roteiristas de Hollywood poderiam inventar. Os relacionamentos de Neal eram lendários por seu drama, especialmente seu romance tempestuoso com Barbara Payton, uma saga repleta de brigas públicas e manchetes de tribunal. Mas em 1972, a vida de Neal terminou em circunstâncias dignas de um roteiro noir. Neal foi encontrado morto em sua casa em North Hollywood. Uma ferida de bala foi a causa. A versão oficial, auto-infligida. Mas amigos e pessoas de dentro de Hollywood questionaram a rapidez do veredicto e a falta de uma investigação adequada. Neal tinha um histórico de confrontos violentos, velhos inimigos e conexões com figuras sombrias do submundo de Hollywood. Alguns acreditavam que seu passado finalmente o alcançou e que pessoas poderosas estavam ansiosas para encerrar o caso rapidamente. Rumores persistiram de que evidências foram varridas e perguntas desconfortáveis foram silenciosamente deixadas de lado. O sistema de estúdios pode ter acabado, mas a cultura do silêncio permaneceu. A morte de Neal tornou-se mais uma história de Hollywood, onde as linhas entre vítima e vilão se confundiram, e a verdade foi deixada na sala de edição. Em uma cidade construída sobre sombras, o fim de Tom Neal provou que, às vezes, a vida imita a arte um pouco bem demais. Lupe Vélez. Lupe Vélez foi a original Mexican Spitfire, uma personalidade explosiva cujo talento e carisma iluminaram tanto Hollywood quanto os tabloides. Ela estrelou sucesso após sucesso, amou intensamente e viveu de forma exuberante. Mas em 1944,
No auge de sua fama, a história de Veles terminou abruptamente em sua casa em Beverly Hills. A versão oficial: ela morreu de uma overdose de pílulas para dormir, uma decisão trágica ligada ao desespero e ao coração partido. Mas desde o início, nada na cena parecia verdadeiro para aqueles que a conheciam. Amigos e fãs apontaram inconsistências, a posição do corpo, a ausência de uma nota adequada e histórias de que o estúdio rapidamente arrumou qualquer coisa que pudesse envergonhar sua estrela rentável. Os agentes de Hollywood apressaram-se a gerir a imprensa, a polícia limitou as suas perguntas e os estúdios moldaram a narrativa para proteger todos os envolvidos. Anos depois, espalharam-se rumores de que a morte de Veles foi encenada para parecer acidental, ou que ela foi silenciada porque ameaçou revelar segredos sobre homens poderosos e o sistema dos estúdios. Teorias surgiram em memórias e documentários, adicionando novas camadas à sua lenda. No final, a morte de Lupe Veles tornou-se outro enigma clássico de Hollywood, onde a verdade pode ter sido enterrada mais profundamente do que seu nome na calçada da fama. Em um mundo obcecado por finais felizes, sua verdadeira história prova que algumas cortinas caem antes que o público veja o que está acontecendo nos bastidores. Johnny Stompanato. Johnny Stompanato era mais do que apenas o namorado de Lana Turner. Ele era uma figura charmosa com laços com as festas mais glamorosas de Hollywood e seus segredos mais sombrios. Em 1958, a vida de Stompanato terminou repentinamente quando ele foi esfaqueado na casa de Turner em Beverly Hills. A versão oficial dizia que a filha adolescente de Turner agiu em legítima defesa, temendo pela vida da mãe. Mas se você acha que o caso terminou aí, é porque não conhece Hollywood. Quase instantaneamente, rumores de encobrimentos e conexões com a máfia começaram a circular. Stompanato não era apenas um namorado qualquer. Ele estava ligado a figuras poderosas no mundo do crime de Los Angeles, e sua presença transformou a vida de Turner em uma panela de pressão. Após o assassinato, a polícia se apressou para arrumar a cena, a imprensa foi mantida à distância e o inquérito avançou a toda velocidade. Algumas testemunhas afirmaram ter visto eventos diferentes se desenrolarem. Outros sugeriram que Stompanato tinha informações que poderiam ter derrubado gigantes dos estúdios ou exposto segredos perigosos. No final, a carreira de Lana Turner sobreviveu e sua filha foi inocentada, mas o caso deixou um rastro de fofocas, suspeitas e medo que ainda persiste. A verdadeira história por trás da morte de Johnny Stompanato é um emaranhado de amor, poder e silêncio. Um drama clássico de Hollywood, onde as cenas mais importantes aconteceram a portas fechadas e o roteiro foi reescrito antes que o mundo pudesse ver a verdade. David Bacon. David Bacon era um rosto novo na Hollywood dos anos 1940, apontado como a próxima grande estrela. Mas em setembro de 1943, sua vida e carreira promissora foram interrompidas em uma cena digna de um thriller policial. Ele foi encontrado dirigindo de forma irregular, mortalmente ferido, colidindo seu carro em uma rua tranquila de Los Angeles. Os detalhes eram chocantes. Bacon estava sangrando de um ferimento de faca, e quando a ajuda chegou, ele já tinha falecido. As perguntas se acumularam rapidamente. Bacon era conhecido por manter sua vida pessoal reservada, com sussurros de romances secretos e conexões poderosas. A polícia teve dificuldade em encontrar um motivo, e as poucas pistas que existiam, uma nota não assinada, pertences desaparecidos e relatos estranhos de testemunhas oculares, apenas aprofundaram o mistério. Rumores surgiram de que Bacon estava envolvido com pessoas que fariam qualquer coisa para manter seus segredos seguros. Hollywood rapidamente se distanciou do escândalo. O estúdio desviou a atenção para novos projetos e a investigação esfriou. Amigos que tentaram falar foram ignorados. O assassinato de Bacon permanece oficialmente sem solução. O assassino nunca foi encontrado, e o motivo escondido por um véu de silêncio da velha Hollywood. Em uma cidade famosa por finais dramáticos, a história de David Bacon é um lembrete de que algumas cortinas caem antes que o ato final seja revelado. Paul Byrne. Paul Byrne tinha tudo. Poder em Hollywood, uma mente brilhante e era casado com Jean Harlow, a loira platinada que todos os estúdios queriam. Mas em 1932, apenas 2 meses após o casamento, Byrne foi encontrado morto em sua mansão em Beverly Hills com um ferimento de bala na cabeça. Uma nota foi deixada na cena, supostamente uma despedida, e os estúdios não perderam tempo em rotulá-la como um simples ato de desespero. Mas nada em Tinseltown é tão simples assim. Pessoas de dentro sussurravam que o casamento de Byrne estava com problemas, mas as evidências na cena do crime contavam uma história diferente. Jean Harlow foi mantida longe da imprensa e o poderoso solucionador de problemas da MGM, Ed Mannix, entrou em cena. Testemunhas desapareceram e os detalhes ficaram mais obscuros a cada nova versão. Foi um crime passional? Um ex-amante vingativo? Ou algo ainda mais complicado, um jogo de poder dos mestres das marionetes sombrios de Hollywood? Por anos, rumores circularam sobre executivos do estúdio limpando a cena, manipulando evidências e até escrevendo a infame nota eles mesmos. Ninguém foi acusado, e Harlow, a loira bombástica de Hollywood, foi deixada para carregar o
O peso da suspeita. A verdade sobre os momentos finais de Paul Burns permanece trancada no cofre de segredos de Hollywood. Um caso clássico onde o roteiro foi reescrito antes que alguém pudesse gritar, corta. David Whiting. David Whiting era um jovem e ambicioso produtor cujo talento para se aproximar das estrelas o colocou bem no meio da intriga clássica de Hollywood. Em 1973, durante as filmagens de The Man Who Loved Cat Dancing com Burt Reynolds e Sarah Miles, Whiting foi encontrado morto em seu quarto de motel no local, no Arizona. As circunstâncias? Completamente suspeitas. Seu corpo foi descoberto após uma noite de discussões explosivas e rumores circulando, mas a história oficial apontou para uma simples overdose. O que aconteceu em seguida foi puro Hollywood. Reparadores do estúdio e advogados invadiram a cena antes que as autoridades locais pudessem sequer garantir as provas. Relatos de hematomas, tempo perdido e declarações alteradas começaram a surgir. Miles, a protagonista, foi questionada, mas a pressão do estúdio fez com que cada resposta parecesse ensaiada. Rumores circulavam sobre os chefes do estúdio exigindo um rápido fim para o escândalo, ansiosos para retomar a produção e manter as manchetes focadas no filme, não no corpo no motel. Documentos desapareceram, testemunhas pararam de falar e as autoridades, sob pressão, encerraram o caso com algumas assinaturas rápidas. A morte de Whiting nunca foi totalmente explicada, e perguntas sobre jogo sujo e o que ou quem ele conhecia nunca foram respondidas. No estilo clássico de Hollywood, as câmeras continuaram a rodar, os segredos foram trancados e a história foi reescrita antes que o mundo pudesse conhecer toda a verdade. Elizabeth Short. Se você acha que Hollywood é apenas sobre fama e fortuna, conheça Elizabeth Short, a Dália Negra, cuja história redefiniu o mistério não resolvido. Em 1947, o corpo de Short foi descoberto em um terreno baldio, em Los Angeles, brutalmente cortado e drenado de sangue. A cidade congelou de medo e as manchetes gritaram por semanas. Mas quanto mais a investigação avançava, mais estranha e sombria a história se tornava. Short era uma jovem esperançosa em busca da fama na cidade dos sonhos. Mas a polícia rapidamente se viu enredada em uma teia de suspeitos, desde médicos e donos de clubes até aspirantes a roteiristas. Em vez de respostas, eles encontraram um muro de silêncio e manipulação. Evidências-chave foram supostamente destruídas e as pistas secaram tão rápido quanto surgiram. O caso tornou-se um circo midiático, com todos, desde repórteres de tabloides até solucionadores de estúdios, buscando sua própria parte do escândalo. Rumores circulavam de que Short tinha ligações com alguns dos homens mais poderosos de Hollywood e que o caso foi silenciosamente enterrado para protegê-los. A cada poucos anos, novas confissões ou teorias surgiam, mas nada se confirmava. Até hoje, a Dália Negra continua sendo uma das lendas mais sombrias e misteriosas da história de Hollywood. Um caso arquivado, alimentado por segredos, encobrimentos e uma cidade desesperada para manter sua reputação impecável, não importa o custo. Vicky Morgan. Vicky Morgan não era uma estrela de cinema, mas era uma presença constante nas festas mais selvagens de Hollywood e a confidente secreta de alguns dos seus maiores nomes. Sua vida era uma mistura de glamour e caos, presa entre homens poderosos e seus acordos secretos. Em 1983, Morgan foi encontrada morta em seu apartamento, vítima de uma agressão brutal que causou ondas de choque nos círculos da elite. A imprensa estava ávida por detalhes, mas os investigadores agiram rapidamente para controlar a história. Seu companheiro confessou o crime, mas os motivos apresentados eram frágeis, discussões sobre dinheiro, ciúmes ou mudanças de humor selvagens. Mas quanto mais as pessoas investigavam, mais as coisas se complicavam. Morgan mantinha diários repletos de nomes e segredos sobre executivos de alto escalão, políticos e os bastidores de Hollywood. Amigos acreditavam que Morgan pagou o preço por saber demais. Batalhas legais sobre sua herança trouxeram sussurros de chantagem e histórias vazadas sobre pessoas poderosas desesperadas para proteger suas reputações. O julgamento veio e foi, mas muitos em Los Angeles insistiram que a verdade foi enterrada junto com Morgan. Hoje, a morte de Vicky Morgan é mais do que um escândalo. É um símbolo de quão perigoso pode ser estar na mira do poder de Hollywood. Em um mundo construído sobre ilusões, o capítulo final de Morgan prova que a verdade é muitas vezes a primeira coisa a desaparecer quando as câmeras param de rodar. Então, da próxima vez que assistir a um filme clássico de Hollywood, lembre-se, algumas das histórias mais chocantes nunca chegaram à tela. Qual desses assassinatos ocultos te deixou sem palavras? Ou você ouviu falar de outro encobrimento que merece destaque? Deixe suas teorias e mistérios favoritos de Hollywood antigo nos comentários. Inscreva-se para mais lendas não contadas e compartilhe isso com um amigo cinéfilo. Em Hollywood, as lendas nunca
Ou morrer. Mas às vezes a verdade morre. Pronto para mais?